Bom, gente, vamos dar início aqui às nossas aulas agora da teoria de língua portuguesa e como o primeiro tópico do edital é a ortografia, vamos começar por ele. Na ortografia, é a parte da gramática que se encarrega da forma correta da escrita das palavras. E, consequentemente, gente, isso aqui é o que você vai precisar saber para a sua prova. Somente como escrever certo. Como é isso aqui, de maneira direta para vocês? É a diferença de você saber como se escreve as palavras da forma certa, da forma conveniente que você aprendeu. Porque muitas vezes o som que a gente ouve não é o som que você tem que transferir para o papel. Aí, aqui tem um exemplo. Quando eu falo casa, o som que eu ouço é do Z, mas quando eu escrevo é do S. A forma correta, gente, é com S, não é com Z. Micro-ondas. Parece que é tudo separado, né? O que vai acontecer? No novo acordo ortográfico, a forma correta é o quê? Eu falo micro-ondas, tudo junto, né? Mas quando eu tenho esses dois carinhas aqui iguais, eu tenho que colocar esse tracinho. O nome desse tracinho é um hífen que separa. Então, a forma correta é essa. Tenho duas letras iguais, eu separo. Fica micro-ondas e não micro-ondas, como a gente ouve. Dentro dessa parte de ortografia que vocês têm que aprender, vocês vão ter que aprender o que é etimologia e fonologia. Para a sua prova, isso aqui não vai servir tanto, não vai perguntar qual é a definição e tal. Mas você precisa saber para construir o que você está entendendo, para que você possa entender o que vai ser pedido. Por exemplo, etimologia, o que é? É o estudo da origem das palavras. Por exemplo, eu sei que existem palavras, eu vou colocar de preto para ir organizando o caderno de vocês. Você vai ter palavras que a gente mora no Brasil, mas a origem delas, por exemplo, vão ser palavras que vão ter origem, vamos dizer, do latim, vai ter origem grega, mas que a gente usa até hoje. Ou vai ter origem indígena, que é o povo que estava aqui, o povo que estava antes da gente aqui. Então, me dá um exemplo disso aí para ver se eu entendi. Eu vou ter, por exemplo, aqui um exemplozinho para vocês, a palavra abacaxi. Como assim abacaxi é uma palavra de origem que não é brasileira? Você tem a versão dela em inglês, só que você tem que entender o seguinte. Essa palavra abacaxi, eu vou deixar em vermelho, ela vai derivar de uma palavra do Tupi-Guarani, que é a língua indígena. Ela vai derivar. Pode colocar assim no seu caderno que vai ficar organizado. Ela vai derivar do Tupi. Mas e qual palavra é que ela deriva? Ela vai derivar da palavra ibacate. Ibacate. Entendeu? O que é que significa ibacate? Significa fruto que cheira. Que é uma característica que quem já viu um abacaxi sabe que ele tem um cheiro muito característico, que lembra a gente ele logo. Eu tô dando só essa partezinha aqui para vocês, para que vocês entendam o que é uma etimologia, o que é uma fonologia, para que quando vocês ouçam essas palavras mais na frente, vocês não fiquem confusos. Não precisa decorar isso aqui com força, mas você precisa saber, para que você tenha uma noção mais na frente. Eu só vou dar um exemplo mesmo para a gente não se estender tanto, porque não precisa tanto. E a fonologia, o que é? É o estudo dos fonemas e letras. A classificação também desses fonemas. Mas o que é fonema? Fonema, gente, vou deixar aqui de vermelho em cima, é o som. Só isso. É o som que a gente faz. Por exemplo, quando eu falo fono, tá vendo que ele realizou um som? Cada letrinha dessa é um fonema. Quer dizer, cada unidade aqui de som, por exemplo, for, isso aqui já vai ser um fonema. Aí o que vai acontecer agora? Você vai estudar na fonologia a função que os sons vão desencadear,
Por exemplo, outra coisa, você vai entender também na fonologia, que eu vou deixar aqui em preto para vocês organizarem, o seguinte, a função de cada som. Por exemplo, tem uma coisa que muita gente sai da escola sem saber. O que é um acento agudo e o que é um acento circunflexo. Você também tem que aprender a definição, por exemplo, quando é que se escreve com CH, com SX, com SC, somente com C cedilha. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é o acento agudo, o cara não vai saber, porque o acento agudo é esse carinha aqui, ó. É esse pauzinho que fica em cima da letra. Por exemplo, eu tenho a letra A aqui, é esse carinha aqui que é o acento agudo. Deixa eu escrever aqui. Agudo. Ele fica com esse pretinho aqui. E o circunflexo, que eu vou deixar já aqui organizado, é o nosso chapeuzinho do vovô, que muita gente gosta de apelidar ele assim. Você vai ter ele assim, em cima. Desculpa o desenho tá feio, gente, mas vocês podem entender ele dessa forma. Você só precisa saber qual é ele. O circunflexo é o chapeuzinho e o agudo é o pauzinho. Pronto, só isso. Essa parte aqui de classificação dos fonemas, eu vou adiantar para vocês que vocês vão conhecer quando a gente for para a aula de acentuação gráfica, divisão silábica, que é o quê? É você saber o que é uma oxítona, é saber o que é uma paroxítona, e você saber o que vai ser uma proparoxítona. Você vai ter que entender a diferença entre elas três. Isso aqui é fácil, só que se você não pegar as regras em si, não vai dar tão certo. O novo acordo ortográfico vai trazer muitas regras de classificação dos fonemas, mas é bom trabalhar elas somente na aula de acentuação. Porque se você trabalhar uma parte aqui e uma parte lá, sem ter a base de classificação na parte de acentuação, aí fica confuso. Então é melhor trabalhar tudo numa aula só do que ficar trabalhando lá em partes. Vamos lá. O que mudou no novo acordo ortográfico de 2009, que é o que vai ser abordado na sua prova? Tá aqui o desenhozinho do acento agudo novamente. E vamos para a primeira regra. O acento agudo desapareceu em alguns casos. Por exemplo, nos ditongos. O que é um ditongo? Isso aqui já é da parte de acentuação, mas eu coloquei a definição aqui para facilitar. É o encontro de duas vogais em uma só sílaba. Quem não sabe o que é uma vogal, eu vou colocar aqui também no canto da tela para facilitar. As vogais e o que é as consoantes. As vogais, gente, é só o A, o E, o I, o O e o U. E as consoantes. As consoantes é o resto das letras do alfabeto. Ah, mas por que as vogais estão num grupo separado? As vogais estão num grupo separado porque entende que essas letras aqui geram uma unidade de som muito maior que as consoantes. As consoantes só servem para dar continuidade a esse som. Por exemplo, quando eu falo casa, agora se eu tirar o A, vai ficar só cas. Tá vendo que não tem sentido? O A, nos dois casos aqui, tanto no começo quanto no final, é que dá uma entonação mais forte e, consequentemente, é o que traz a unidade de sentido delas. Continuando, nos ditongos, encontros de duas vogais em uma sílaba abertos E e O das palavras oxítonas. Ou seja, vamos ter o um exemplo aqui, peixe e noite. Tá vendo que eu tenho o EI aqui e o OI aqui? Vamos fazer um por um para ficar mais fácil. Antigamente, esse peixe aqui, a palavra, seria assim, ó. Ela teria a presença do aqui no I ou no E. Só que com o novo acordo ortográfico, isso aqui passou a ser errado. Você vai escrever agora peixe dessa forma, sem o acento. A mesma coisa de noite. Se você pegar uma questão em que tiver a palavra assim, noite, e tiver um acento aqui, ela já está errada. Porque nas palavras, novamente, nas palavras, olha, paroxítonas, o E e o OI não existe mais. Tá entendendo?
no caso em que nós temos ditongos, encontro de duas vogais em uma só sílaba. O que é um ditongo para a galera que já deve estar com dúvida? O ditongo é isso aqui, gente. Quando eu divido a palavra, ó, peixe. Tá vendo que o E e o I, que são vogais, nesse casinho aqui, vou pegar o marca-texto em azul, o E e o I aqui, eles estão juntos, porque eu não falo peixe, eu falo peixe. Tá vendo que a primeira parte eu falo junta? Então é isso. Sempre que eu tenho duas vogais, no caso, quem são as vogais? O A, o E, o I, o O e o U. Tá junto numa sílaba e ela é uma paroxítona, que eu já vou adiantar para vocês também para ficar mais fácil. Opa, deixa aqui no azulzinho no marca-texto, pega a caneta no vermelho. Paroxítonas é o quê? São palavras em que em sua formação ela vai estar acentuada na penúltima sílaba da palavra. Simplesmente isso aqui. Ou seja, eu tenho peixe. Gente, na divisão silábica se lê de trás para frente, dessa ordem aqui. Essa primeirinha vai ser a oxítona, a segunda a paroxítona e a terceira a proparoxítona. Pronto, por enquanto isso aqui já é o bastante para vocês, mas na aula de divisão silábica tudo isso vai ser revisado, tintim por tintim e totalmente destrinchado. Ou seja, tá vendo isso aqui? Como é que fica noite? Que a galera também vai querer ver esse exemplo, eu vou fazer para vocês para ficar tudo explicado. Se eu falar noite, tá vendo que tem sentido? E novamente, vou pegar aqui o marca-texto. Tá vendo que o O e o I, que são o quê? São vogais, estão juntos na sílaba? Pronto. Se eles estão juntos, elas são uma paroxítona. E também é um ditongo, porque tá junto duas sílabas. Tá vendo que é ei aqui em peixe e oi em noite? Tem o ei e o oi numa paroxítona e um ditongo, perdeu o acento. Já pode riscar, se tiver com acento tá errado. Próxima regra. Nas palavras paroxítonas com I e U tônico formando hiato, o que é o hiato? Muita gente vai confundir isso aqui. O que é o hiato e o que é um ditongo. Mas a definição está no material e também está na tela, é só vocês copiarem. O que é o hiato? Duas vogais em sílabas diferentes. Então você pode decorar o seguinte: o ditongo as sílabas estão juntas e no hiato elas estão separadas. Quando vierem após um ditongo, vamos ver um exemplo. Baiuca e feiura. Separar aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Baiuca. Como é que se escreve baiuca? Bai. U. K. Se lê assim, gente. A divisão silábica que você faz quando ela... Opa, que ficou muito feio isso aqui. Deixa eu apagar. Vai ficar bai. U. K. O que vai acontecer, gente? Tá vendo que eu vou ter duas vogais aqui, no caso três, né? Porque eu tenho o A e o I aqui, que é um ditongo, e eu tenho esse U sozinho. Quando eu tiver esse U sozinho, ou eu tiver o I, ele vai perder o acento. A forma correta de escrever não é essa com acento, é essa aqui separada, que fica by U K. Tá vendo? Tem o I ou o U e ele for a sílaba tônica, gente, sílaba tônica que vai dar uma galera que vai perguntar. A sílaba tônica ou palavras tônicas, como fala, é a que tem maior força na hora de falar. Por exemplo, baiuca, baiuca. Quando eu falo baiuca, o U é a letra que puxa mais som e mais A quando eu falo. Ou seja, é a que necessita mais força. Como ela necessita mais força, ela é a sílaba tônica. Vamos aqui para o próximo exemplo. Feiura. Vamos aqui. Feiura. Tá vendo feiura novamente? É quase a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter, de diferente de baiuca, o ei. Como eu tenho o ei, ele é que vai ser o meu ditongo. Tá vendo? Que aqui eu perdi o acento novamente porque o U tá sozinho. A mesma coisa aconteceria se fosse o I.
ele ia perder o acento. Então, nas palavras paroxítonas, repare, eu tenho a última, penúltima e antepenúltima. Aqui é a minha penúltima, porque ela está em segundo local. Se eu fizer esse mesmo quadradinho aqui, que eu vou fazer, inclusive, para facilitar com a interpretação de vocês, vai ficar assim. Eu fecho aqui meu quadradinho e venho contando. Fechei, cortei o primeiro, cortei o segundo. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e essa daqui é a minha terceira sílaba. Eu conto de trás para frente. Então, quem é a minha sílaba tônica? É minha segunda. Se é uma segunda, ela vai ser uma paroxítona. Sendo uma paroxítona, consequentemente já vai cair nessas regras aqui do novo acordo ortográfico para perder o acento. Ou seja, tá vendo que o U é a minha sílaba tônica, que é a que necessita de mais força? Ou seja, tenho o U e antes dela, nesse caso aqui, eu tenho um ditongo. Se eu tenho um ditongo, ou seja, perdi meu acento. Só isso que você precisa decorar. Decora assim, gente. Palavra paroxítona com I e U tônico, em que ele está sozinho e tem um hiato, que no caso é quando a gente separa aqui. Palavra paroxítona, em que tem o U e o I tônico e tem o hiato, não tem mais acento. Simplesmente isso. Primeira regrinha. Eu gosto de decorar assim e me fez acertar muita questão. Porque não tem tanta questão que necessite tanta regra assim por causa do CFN. As palavras em que tem o E e o OI, você já perde o acento também. Tem E e OI, já risca, que daí você decora mais fácil. Próxima regra. A regra do acento diferencial. Ele vai sumir nas palavras homófonas. Vamos lá. Palavras homófonas. Vai ser palavras em que você vai ter o mesmo som e a mesma grafia. O que vai acontecer? Ele vai sumir e o que vai significar isso? Você tem a palavra parar e o verbo para. Você tem a palavra pela e tem o verbo pela, que é uma preposição no caso. Ela vai sumir em alguns casos, ou seja, vai ficar assim. Quando for em verbo, você pode decorar dessa forma. Quando for em verbo, você pode decorar que ele vai ter o acento, porque vai identificar a questão da tonicidade dele. É só isso. Quando você tem duas palavras iguais, ele vai perder o acento. Porque antes ficava assim, você tinha para e para, que era para diferenciar o estado da palavra e do verbo. Só que agora não, ele perdeu o acento em todas. Você vai descobrir como, qual é uma e qual é a outra. Você vai descobrir nesse casinho aqui das palavras homófonas pelo sentido ou pelo contexto que ele vai dar. É só assim que você vai descobrir, porque ele perdeu o acento nesses casos. E não tem como explicar de outra forma. Ele simplesmente foi excluído no acordo ortográfico. O que é que eu digo para vocês? Se atente ao sentido que ele está dando e o contexto, porque a partir daí é que você consegue diferenciar o que é um. Por exemplo, se eu falar aqui para você, que é melhor dar um exemplo do que só falar que perdeu. Vamos lá. Ele foi para casa. Tá vendo o contexto que eu tô dando? Que esse para aqui é o destino? Então, se eu disser para você, esse para aí é o estado ou o verbo? Você vai olhar para mim e vai dizer, cara, isso aqui só pode ser o verbo. Ou uma locução verbal. Tá entendendo? Agora, se eu falar para você isso aqui. Ele foi para o Pará. Vou escrever com letra maiúscula. Perdão. É só a primeira que tem que ser maiúscula porque é o nome próprio, que é de um estado. Só tem um estado do Pará. Ele foi para o Pará. Você vai olhar para mim e vai dizer, não, isso aqui é a cidade e esse aqui primeiro é o verbo. Consequentemente, isso aqui vai ser um substantivo próprio. Pronto. É assim que você vai diferenciar dos casos como em pela, pelo e pelo, polo e polo. Simplesmente isso. Agora vai ter o bizu para facilitar mais ainda o estudo.
Qual é o bizu? O bizu eu já dei antes, que é a questão do contexto. Que eu me adiantei aqui, só que você pode organizar isso aqui que eu escrevi aqui embaixo, que fica mais fácil para vocês entenderem. Se atente, nesse caso das palavras homófonas, ao sentido, ao contexto que elas estão apresentando, para que só assim você possa diferenciar elas. As consoantes C, P, B, G, M, T. A grafia delas vai ser mantida. Na casa da pronúncia e retirada... a grafia é mantida quando há pronúncia e retirada quando não são pronunciadas. Os exemplos. Isso aqui, gente, não precisa de muita coisa, não. O que vai acontecer? Essas palavras aqui, elas vão sumir quando eu falo. Só que elas vão ser mantidas quando eu escrevo. Tá aqui um exemplo delas. Por exemplo, quando eu falo compacto. Quem é que dessa regrinha aqui que está aqui? Tem o meu P, tem o meu C e tem o meu T. Eu consigo identificar quando eu falo compacto que elas estão ali. Agora, se eu falar ação, tá vendo que eu não identifico esse C? Eu simplesmente excluo ele quando eu falo ação. Eu entendo somente que tem um C cedilha. Não tá errado. Você vai ver muito canto assim. Só que pela regra do acordo ortográfico, tem que escrever assim. Por exemplo, afetivo, afetivo, afetivo. Tá vendo que eu não ouço tanto o som do meu C, que eu vou deixar aqui em vermelho? É simplesmente isso que essa regrinha tá dando. Direção. Eu não ouço o som novamente do C. Eu sinto mais o C cedilha. É só isso. Agora o bizu. Tem alguns casos em que vai ter dupla grafia. Como assim dupla grafia, para quem não entendeu? Vai ficar tanto no som e na escrita deles dois. Vai estar nos dois. Não vai estar só em um, nem só em outro. Eu vou deixar no material de vocês uma tabelinha com a maioria desses casos. Porque daí você vai olhar ali e vai decorar. Muito melhor do que eu sair falando para vocês, porque você vai ter que repetir, ouvir. É melhor você ir lendo e vendo no seu dia a dia. Ó, vamos aqui. Súbito e súdito. Continua do mesmo jeito. Eu consigo tanto no som identificar quanto na grafia. Ela não se aplica a essa regra, ela pode ser considerada uma exceção. Súbito e sutil. Amígdala e amígdala. Amígdala e amígdala. Tá vendo que são casos bem específicos, você não precisa tanto se preocupar, mas você precisa saber, porque se cair na sua prova, você vai conseguir, como é que eu posso falar, se não desamarrar desse nó que você pode cair. Emprego do hífen. O hífen, gente, é aquele tracinho que a gente viu na palavra micro-ondas no começo da aula. Esse tracinho, ele é ele que divide as palavras. Tem algumas regrinhas para ele, só que é bom fazer uma aula específica para hífen, porque ela cai muito no CFN. Por isso que eu vou trabalhar tanto ela na aula de ortografia, tanto quanto na aula de emprego do hífen. Porque daí fica separado e vocês podem pegar. As regras que eu coloquei aqui são regras somente que estão no novo acordo ortográfico. Estão nas regras gerais do hífen? Estão, mas elas foram mais cobradas pelo acordo ortográfico, então ela entra nesse grupo de estudo aqui da gente. Primeira regra. Quando o prefixo terminar em vogal diferente da vogal que iniciar o segundo. Mas o que é prefixo? Prefixo, gente, de forma bem, como eu posso falar, pobre de falar, porque a gente aqui tem que deixar fácil, porque não adianta você estudar uma coisa difícil, chegar na prova lá sabendo um monte de coisa e não saber o que precisa. O prefixo vai ser a palavra que vai vir antes. Simplesmente isso. A gente vai ver nos exemplos aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho autoajuda. Quem é o meu prefixo aqui? Meu prefixo vai ser auto. Ele vai ser o meu prefixo da minha palavra ajuda. Nessa regra aqui, ele vai sumir. A palavra autoajuda antes era escrita assim, separada. Ela, então, vai ser escrita assim, que eu vou deixar para vocês aqui de verdinho, para ficar mais didático. A palavra autoajuda vai ficar autoajuda, dessa forma. E aqui em autoescola, mesma coisa. Vai ficar como autoescola. Tudo junto. Simplesmente isso.
o prefixo que terminar em vogal diferente, da vogal que iniciar o segundo, ele vai deixar de existir. Como assim? Eu vou pegar o exemplo aqui de autoescola, que está mais limpo. Tá vendo que na palavra auto termina com O e a palavra escola começa com E? Essas duas aqui são duas vogais. Quando, marca texto, pega aqui a caneta. Quando eu tiver essa palavra que começar com uma diferente, eu vou juntar elas duas. E quando elas forem iguais, no caso aqui, se elas fossem iguais, elas se separariam. Mas como elas são diferentes, elas se atraem. É aquela velha história, os opostos se atraem. Pode se aplicar na vida? Pode, mas se aplica mesmo aqui na língua portuguesa, nesse caso aqui de emprego do hífen. Vamos para a segunda regra. Quando o prefixo da palavra terminar em vogal e o segundo elemento começar com S ou R, nesse caso será duplicado. Essa regrinha aqui, gente, é a regrinha que tem muito professor que chama regra da duplicata. Essa regra da duplicata é o quê? É a regra que diz, por exemplo, eu tenho aqui a palavra ultra romântico com o hífen. Só que eu tenho a presença aqui de um cara, o R. Quando eu tenho esse R aqui, começando, ou eu tenha um S aqui começando, como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou pegar o verde. Vai ficar ultra com 2 R romântico. Tenho 2 R's, vai acontecer essa duplicata. E antessala? Antessala a mesma coisa. Antessala. Simples assim. Tenho R começando na minha palavra e tenho S começando na minha outra palavra. Eu simplesmente excluo o hífen da história e duplico ele. Duplico ou S ou R, que nem está aqui. Vou destacar para vocês de verde para ficar mais fácil. Ó, quando o prefixo da palavra terminar em vogal. Terminar em vogal é importante, vocês pegarem essa parte aqui, já destaca no seu caderno. E o segundo elemento começar com S ou R. Só isso. Começou com S ou R, duplica. Que nem está aqui. Pegar a caneta em vermelho e vou destacar para vocês no exemplo. O R, R, S, S. Pronto. Só isso nessa segunda regra. Terceira regra. O hífen passou a ser utilizado quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte iniciar pela mesma vogal. Como assim? Micro-ônibus, contra-ataque, micro-ondas e arqui-inimigo. Esse caso aqui vai ser aquilo que a gente falou no começo, que é o quê? Eu vou destacar aqui em vermelho. Tá vendo que eu tenho duas letrinhas iguais? Quando eu tiver essas duas letras iguais, eu vou o quê? Eu vou separar elas duas. Eu coloquei aqui o símbolo de matemática para vocês já irem fazendo uma correlação. Então, qual é a forma correta? Tem que deixar em verde para manter o raciocínio. Vai ficar micro, o travessão, ônibus. Só isso. Tá vendo que as duas letras são iguais? Eu separo elas. Diferente da regra quando as letras são diferentes. Quando são diferentes, eu junto. Quando são iguais, eu separo. Mesma coisa aqui para contra-ataque. Vai ficar contra, hífen, ataque. Micro-ondas da mesma forma. Vai ficar micro-ondas. Nesse caso. Porque elas são iguais, então eu separo elas. Mas são duas vogais também iguais. Mesma coisa. Vou destacar aqui as partes importantes do enunciado, que é para vocês irem pegando. O hífen passou a ser utilizado, que é o tracinho, quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal. Prefixo terminado em vogal. E a palavra seguinte iniciar pela mesma vogal. Tá vendo que elas são iguais? Então, eu vou destacar aqui para vocês. Micro é a palavrinha que eu tenho como prefixo. E ônibus é a palavra que continua. Se ela é a palavra que continua e eu tenho duas iguais, eu separo, que nem está aqui.
E eu vou fazer o último exemplo para ficar completo no caderno de vocês, que vai ser arqui-inimigo. Arqui-inimigo, gente, se escreve assim. Arqui-inimigo, separado. E agora o bizu. Qual é o bizu? Quando você terminar essa parte, para decorar essa regrinha aqui, você vai fazer o seguinte. Você tem que se lembrar do imã. Quem já estudou ciências na escola, ou já brincou com imã, sabe que o imã é assim. Eu pegar um imã aqui e fazer o seguinte. Deixa um imã assim e o outro imã aqui, ó. Deixa eles dois assim. Se eu fizer isso, eles não se juntam. Tá vendo? São dois iguais, eles não se conectam. É a mesma coisa. Quando for igual, eu vou separar. Decora essa partezinha aqui, coloca no caderno de vocês. Quando for diferente, elas vão se juntar ou se atrair. Isso aí quem escolhe é vocês, a forma que vocês querem. Eu prefiro assim, juntar e separar. Tem gente que gosta de atrair e repelir. Só que não precisa. Se lembra que é dois ímãs as letras. Letras iguais, o que é que eu faço? Eu separo. Letras diferentes, eu junto. Só isso. Decora esse bizuzinho aqui, esse desenho, que fica bem mais fácil para vocês. E agora vamos para o acento trema. A regra do acento trema é a mais fácil. É só você decorar o seguinte, que esse cara, ele foi banido, ele não existe mais na língua portuguesa. Se você vir ele em alguma palavra, ela está errada. É simplesmente isso. Só isso, só isso. A gente pode até apagar ele aqui. Tá vendo a palavra 50 com ele? Pronto. A gente só vem aqui e apaga. Pronto. A forma correta de escrever é sem o trema. Então, tô vendo o trema aqui? Esquece ele, tá errado. Todas as palavras que contêm o trema, elas foram banidas. Como assim? A palavra não existe mais? Com acento, sim, não existe mais. Agora, sem o acento, ela existe. Por exemplo, a forma correta de escrever 50 é assim. Por que eu estou falando isso? Tem muitos professores e alguns livros aí que você pode encontrar durante o seu estudo que faz o seguinte, ele ainda tem isso aqui, porque é um livro que foi lançado antes de 2009, então ele não está rodando ainda as regras de acentuação e as regras do curvo ortográfico. Então ele ainda contém, só que sempre que você vir uma palavra com trema, risca que está errado, ele não existe mais. Qual é o bizu dele aqui? O bizu é que nas palavras estrangeiras, vou escrever aqui, fazer a bandeirinha aqui dos Estados Unidos, né? Que é para vocês entenderem que aqui é outro negocinho. Opa, não é estrela não, é traço, no caso dos Estados Unidos. Em palavras estrangeiras, gente, o trema continua rolando. Ele foi banido só na língua portuguesa. Então, por exemplo, se eu pegar uma palavra... É porque está me fugindo da mente agora. Só que eu vou tentar colocar na edição aí para vocês uma palavra com o acento trema que ainda serve. Ele ainda vai rolar. E ele é sempre, gente, na letra U. Se lembre disso, ele é na vogal U. Eu vou até colocar ele aqui. Vou puxar e vou colocar. Ele fica na vogal U. Isso aqui é só informação adicional. Não precisa decorar isso aqui. Mas é o que? Nas palavras estrangeiras, ele ainda existe. Se lembre disso. No caso, se perguntar assim, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que é a gente, e tiver lá a palavra com acentozinho trema, você apaga. Ela está errada. Agora, se for ele não colocar que é sobre o novo acordo ortográfico, você coloca lá que tá certo, porque no resto do mundo ele ainda é usado. É no Brasil que ele foi banido. E nos outros países em que o novo acordo ortográfico vinga. Alfabeto. Coisa simples também de decorar. A única coisa do alfabeto que vocês têm que decorar. As letras K, W
e Y foram acrescentadas no novo acordo ortográfico. Isso aqui cai em prova? Não. Nunca achei uma questão que fala sobre isso. Mas está na nova regra? Tá, então vocês têm que saber. Somente isso. E o C cedilha, gente, é uma coisa importante vocês saberem. O C cedilha, ele não está no alfabeto. O nosso C cedilha, nosso C com rabinho. Ele não está no alfabeto. Ele é usado na nossa escrita? É, mas ele não está no nosso alfabeto. Isso aí vocês têm que saber. Bom, gente, da parte de teoria, vocês precisam saber só disso sobre o novo acordo ortográfico. Resumidamente, o que é que você precisa saber para fazer a prova do CFN na questão de ortografia? Você vai precisar saber somente como é que escreve as palavras de maneira certa. Qual é o bizu para você saber escrever as palavras de maneira certa? É você ler bastante, porque daí você vai vendo como as palavras são escritas e você, consequentemente, quando vier errada, vai saber distinguir. Aí você não tem como errar mais. É simplesmente isso. Outra dica também para ortografia. Não sabe uma palavra? Pesquisa lá no Google, que lá ele vai dar a forma correta de escrever na língua portuguesa. Sempre quando eu estava estudando, fazendo questão de ortografia e pedia para encontrar a palavra errada e eu não sabia se era ou não, eu pesquisava no Google e já anotava no meu caderno. Eu estou colocando no material de vocês uma lista de palavras que a gente escreve muito errado. É muito comum a gente errar. Não precisa ter vergonha disso. É um erro comum. Só que você já vai tendo material para auxiliar o seu estudo e, consequentemente, parar de errar e acertar na sua prova. Então, gente, bons estudos. Próxima aula de língua portuguesa vai ser as questões de ortografia. 10 questões iguais que caem na prova. Se não cair dessa maneira, é 80% de certeza que pode cair dessa forma. Pode mudar? Pode. Mas está muito parecido com o que cai na prova. Bons estudos aí, viu, galera?